Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. O que significa a passagem de Paulo aos Coríntios, segundo a qual Jesus se fez pecado por nós? Certamente ela não é de fácil entendimento. Se sabemos que Jesus é o Santo Filho de Deus, como pode ter sido feito pecado? Pedro mesmo dizia que Paulo tinha algumas passagens difíceis, e hoje queremos esclarecer esta. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo, por Cristo, e nos confiou o ministério desta reconciliação. Porque é Deus que, em Cristo, reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. É a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21. A passagem começa lembrando que, uma vez batizada, a pessoa é uma nova criatura em Cristo. Isto tem a ver com o perdão dos pecados. Porque o problema da antiga criação, que fora feita boa e harmônica, foi a queda dos primeiros pais, que nós chamamos de pecado original, do qual veio a morte. Cristo foi enviado ao mundo para reconciliá-lo com o Pai, deixando para seus apóstolos o ministério da reconciliação do mundo, ou seja, do cosmos inteiro. Cristo ressuscitado é o começo da nova criação. O que era velho ficou sepultado na cruz. E nós somos os embaixadores da boa nova da reconciliação. Nesse ponto é que Paulo introduz o texto que tanto tem intrigado estudiosos e pregadores. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Nos padres da igreja, aqueles homens santos dos primeiros séculos, que ajudaram a formar a doutrina e firmar o entendimento a respeito das coisas da Escritura, vemos duas interpretações. A primeira argumenta que, segundo Paulo, Cristo tomou o lugar dos pecadores. Foi um substituto do pecado. Esse pensamento é o de São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, no IV século. Ele explica: Deus permitiu que seu filho sofresse como um pecador condenado para que pudéssemos ser libertos da penalidade de nossos pecados. Em outras palavras, João Crisóstomo está dizendo que quando Paulo está descrevendo Jesus sendo feito pecado, o que ele quer dizer é que ele foi feito para parecer um pecador, que ele teve a aparência de um pecador. Porque, na verdade, o que aconteceu com ele? Ele sofreu a maldição da crucifixão, a pior das execuções. O livro do Deuteronômio diz, no capítulo 21, versículo 23, que quem for pendurado no madeiro foi maldito por Deus. Por sua execução, parece, portanto, que Jesus foi amaldiçoado por Javé. Ele aparenta ser um pecador. Tudo para que os homens, pecadores de verdade, pudessem ser libertos. Encontramos essa interpretação nas homilias sobre a segunda carta aos Coríntios de São João Crisóstomo. E a passagem do servo sofredor de Isaías dá bem a dimensão do Cristo crucificado. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes
e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. É Isaías 53, versículos 4 e 5. A ideia é de que, embora o servo seja justo, nós somos pecadores e ele carrega nossos pecados, nosso sofrimento, até o ponto de que realmente aparenta ser abatido por Deus. Então, segundo esta primeira corrente, Paulo entende Cristo como feito substituto pelo pecado, sacrifício pelo pecado, expiação pelo pecado. A segunda forma de interpretar essa passagem argumenta que Paulo quer efetivamente dizer que Cristo foi feita uma oferta pelo pecado. Era um dos tipos de sacrifício do Antigo Testamento que vemos no livro do Levítico. Ali são descritos tipos diferentes de sacrifício: ofertas pelo fogo, sacrifício pacífico, oferta de pão, oferta pela culpa, etc. A oferta pelo pecado está no Levítico 4. Tanto no hebraico como no grego, o nome desta oferta é simplesmente pecado, sem qualquer complemento, embora nós o acrescentemos em muitas traduções para se tornar mais fácil de entender. Em outras palavras, no Antigo Testamento, a palavra pecado não é usada apenas para descrever a transgressão de uma lei ou a quebra de um mandamento. É também a palavra usada para descrever o tipo de sacrifício usado para expiar a transgressão da lei ou a quebra do mandamento. Por isso, de acordo com vários antigos padres da Igreja, o que Paulo realmente quer dizer seria traduzido com precisão da seguinte forma: por nossa causa, ele o fez uma oferta pelo pecado, para que nele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Há, por exemplo, um comentário que costumava ser atribuído a Santo Ambrósio, bispo de Milão no século IV, aquele que ajudou a converter Santo Agostinho. Mais tarde se entendeu que ele fora escrito por um dos seus seguidores, e por isso chamaram esse comentário de Ambrosiaster. É um comentário muito famoso das epístolas de Paulo, que diz o seguinte: não está errado dizer que Deus o fez pecado, porque na lei, e se isso me entende aqui a lei de Moisés, o sacrifício oferecido pelos pecados costumava ser chamado de pecado. Conforme esta visão, Cristo tornou-se uma oferta pelo pecado, apesar de nunca ter pecado, para o nosso benefício, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. Não há uma posição oficial entre as duas interpretações, mas a segunda parece ser a mais completa e, inclusive, não afasta a primeira, porque os sacrifícios funcionavam como substitutos daqueles que os ofereciam e das ações que tinham praticado. Pode-se afirmar, como costuma acontecer na igreja, que não se trata de alternativas excludentes, ou, e sim de utilizar a conjunção aditiva e. Isto é, ambas se complementam. O que importa é que Cristo nunca pecou, não era culpado de nenhum pecado, nem original, nem pecados pessoais. Foi um sacrifício puro que substituiu os nossos pecados para que pudéssemos ser reconciliados com Deus, não só os homens, mas todo o universo. Toda essa passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, demonstra que fomos salvos, não apenas da condenação eterna, do pecado, mas para a justiça de Deus e por Deus, por Cristo, o Filho único de Deus. Santo Tomás de Aquino, no século XIII, a respeito desse versículo, esclarece que se trata de nós sermos feitos justiça de Deus. Quer dizer que, quando somos batizados, na fé em Cristo, uma mudança real tem lugar. Não somos apenas declarados justos, porém realmente nos tornamos justos através da graça de Deus. Você e eu nos tornamos uma nova criatura.